Um dia, a família do Conde Targuel, cuja mera menção inspirava medo, foi grandemente desonrada. Não foi apenas um erro, mas uma grande negligência. Eugênis, a filha mais velha do Conde Targuel, casou-se por ordem do imperador com um casamento de conveniência. Na Coreia, era impossível imaginar tal situação. O novo homem, Eugênis, afirmou que uma vez por semana teriam que tentar conceber um herdeiro e que também tentaria tomar café da manhã com a garota todos os dias. Se Targuel tivesse o mesmo poder de antes, ninguém teria permitido tal situação e a dama não entendia por que isso aconteceu em sua geração. O cara disse que, além disso, espera que não causem problemas um ao outro, porque ele é contra a dama pedir que ele mostre amor ou expresse qualquer afeto. A garota ficou feliz que, felizmente, seu novo marido saiu bem, ao que ele declarou que assumiria total responsabilidade, mas não permitiria que ela exigisse mais. Eugênis entendeu que se ela tivesse sido ordenada a se casar com um velho, ela não teria deixado sua marca na família imperial Valois. Mas apesar de seu rosto bonito, esse homem tinha um caráter repugnante. A garota concluiu que ele já estava pensando que ela havia se apaixonado por ele. Mas para evitar futuros problemas, ele insistiu em concluir um contrato de casamento. O homem, olhando ameaçadoramente para sua esposa, perguntou se ela queria dizer algo. A dama de repente percebeu que sua vida dependia desse contrato. E começou a ler o documento, pois se houvesse alguma dúvida, ela precisava perguntar agora. Eugênis queria falar sobre compartilhar uma cama, ao que o cara arrogantemente anunciou que se limitariam a uma vez por semana, e mais, era inaceitável. No entanto, ela explicou que não era isso que ela queria e, pelo contrário, queria compartilhar a cama uma vez por mês e não era necessário se ver de manhã, pois a dama amava se refrescar de manhã. Além disso, a garota exigiu que mais atenção fosse dada, para garantir o tempo pessoal um do outro. O príncipe ficou chocado, ainda mais pelo fato de que sua esposa até pediu por uma punição pelo desrespeito, na forma de compensação monetária. Ela começou a reler os pontos e procurar por pontos que fossem benéficos apenas para ele, sem pressa para contar ao cara sobre sua insatisfação. Além disso, Eugênis perguntou ao homem por que ele falava casualmente com ela, se sua posição era mais alta que a dele. A garota nasceu com memórias de uma vida passada, na qual viveu em uma família rica coreana, praticava artes marciais por ter predisposição para isso. E começou a praticar esgrima por acaso, tornando-se representante da equipe nacional. No entanto, antes das tão aguardadas Olimpíadas, a garota foi empurrada escada abaixo por uma mulher invejosa. É muito triste que tenha morrido tão jovem, sem nunca sentir o peso do metal em seu pescoço. Ela renasceu em uma família chamada Espada Imperial, já que os filhos dessa família tinham um talento notável para a esgrima. Infelizmente, havia cada vez menos crianças talentosas, e os negócios do condado gradualmente declinaram. Assim, o irmão mais novo da heroína, Aston, nasceu. Mas infelizmente ele também não tinha talento para a esgrima. Infelizmente, os pais das crianças morreram antes da cerimônia de maioridade da filha mais velha. Mas o que é ainda pior, é que a família faliu, e uma grande dívida surgiu. A garota recorreu ao imperador em busca de ajuda, mas foi recusada todas as vezes. No final, ela até teve que dissolver a ordem noturna de sua família. Ela vendeu tudo o que podia para ganhar um dinheiro mais ou menos decente, e de alguma forma pagou a dívida. Restando apenas o irmão e a irmã na mansão, que só podiam chorar silenciosamente em seus braços por causa da situação que aconteceu. Eugênie se apressou em tranquilizar seu irmão, dizendo que os cavaleiros não choram. A garota percebeu que precisava ganhar dinheiro para que Aston não passasse fome, para manter a mansão em suas mãos. Poderia simplesmente se casar com um comerciante rico, no entanto, ela não concordaria com isso nem sob a mira de uma arma, porque nenhum deles atendia aos seus requisitos. A garota pensou que os talentos da filha do conde eram inúteis ao procurar renda para fornecer suas necessidades básicas, e talvez valesse a pena tentar dominar a arte da esgrima usando habilidades de sua vida passada. No momento em que estava pensando nisso, ela pegou uma espada de treinamento. Eugênie sentiu um leve tremor em suas pontas dos dedos. Uma sensação familiar surgiu como se ela estivesse segurando uma espada a vida toda. De repente, a filha do falecido conde percebeu que era ela quem tinha talento para a esgrima. A dama não poderia contar tudo ao seu irmão, pois ele pensa que, devido à falta de talento para a esgrima, sua família se encontrava nessa situação. Como uma mulher nunca poderia se tornar uma cavaleira, a garota optou por fazer o que definitivamente faria primeiro: cortar o cabelo. Ela tingiu o cabelo e decidiu que iria para a guerra para alimentar sua família sobrevivente, ou seja, seu irmão mais novo.
De fato, foi fácil se tornar uma mercenária, pois sempre havia escassez homens no campo de batalha. A dama se tornou uma mercenária sem nenhum procedimento, nem mesmo lhe perguntaram de onde ela vinha. Este era o lugar onde ela nasceu e cresceu, e pagava bem, então ser uma mercenária do lado de Val não era tão ruim. Mas, como a garota pensava, tal vida era difícil. No entanto, Eugênis não podia deixar de se perguntar se Aston estava se alimentando bem com o dinheiro que ela estava enviando. No entanto, os homens locais se revelaram animais, gritando que ela parecia uma mulher, tocando sua bunda e pedindo para ela se despir. Mas felizmente esses caras não saíram impunes. Porque a garota conseguiu se defender com sucesso, deixando os caras caídos e cuspindo sangue no chão. Depois disso, ela recebeu o apelido de Monstro Bonito. Mas ela não se importava, porque eles pararam de tocar em sua bunda. Um minuto realmente se interessou pela garota, dizendo que gostaria de ver esse monstro uma vez, mesmo se fosse um homem. Os cavaleiros anunciaram que já havia um monstro chamado Shan. A Batalha de Kirkla ocorreu em 994, segundo o calendário de Inês. Na batalha, a garota concluiu que, por mais que lutasse, não havia fim para os inimigos. Os mercenários estavam em extrema desvantagem, então em um certo ponto ordenaram uma retirada para salvar suas vidas. A garota decidiu que não poderia morrer em um lugar tão miserável e a todo custo precisava sair dali. Mas de repente a garota viu dois cavaleiros de Val, não entendendo por que alguém como eles estava do seu lado. Mas de repente um deles atacou o outro, matando, dizendo que ele precisava morrer. A mercenária queria fugir, mas sua misericórdia não permitiu que ela simplesmente saísse. A dama olhou para ele, correu até ele e pediu para olhá-la. Felizmente, o cavaleiro estava vivo e parecia estar respirando. Ela pediu para ele se concentrar, pois queria ajudar e salvá-lo. O cavaleiro levantou o segundo sobre o ombro, tentando tirá-lo do campo de batalha. Depois de colocá-lo à beira-mar, a garota sorriu, dizendo que conseguiu parar o sangramento. Ela trouxe a garrafa de água até a boca do cavaleiro para que ele pudesse molhar a boca. Delirando, o cara começou a tremer e gritar que mataria e destruiria todos eles. Eugênis entendeu o cara, pois ele amaldiçoou o camarada que o traiu, mas ela não entendeu o que ele tinha feito para acabar ali. O cavaleiro cerrou os dentes e sussurrou que tudo o que tinha a fazer era esperar e ele acabaria com todos. Nisso, a garota pegou o cara pela cabeça, ordenando que ele se acalmasse. E assim que ele abriu os olhos, ela disse para riscá-la da lista quando ele terminasse com todos. Ele interrompeu todos e perguntou se era um homem, ao que ela respondeu que era um homem, ou melhor, uma mercenária. Então ele perguntou por que, se ela era um homem, seu coração estava batendo tão forte. A garota se levantou e afirmou que havia feito tudo o que podia e agora o cara teria que descobrir como sobreviver sozinho. Ela colocou um pedaço de pão, dizendo que deixaria um pouco de pão para ele. Mas de repente o cara perguntou qual era o nome de sua maravilhosa salvadora. Ao que ela respondeu que, de acordo com as regras de etiqueta, ele deveria se apresentar primeiro. Ele sussurrou silenciosamente que seu nome era Shan. Finalmente, Shan descobriu que o nome de sua salvadora era Eu. Ela disse que se tivessem sorte, se encontrariam no campo de batalha. Então, a dama nem imaginava que o homem que ela salvou se tornaria seu marido em um casamento de conveniência. As pessoas diziam que Shan, o cavaleiro que avança nas fileiras à velocidade da luz e sempre se coloca na vanguarda, sempre toma a iniciativa em suas mãos. De repente, um homem ruivo entrou no bar e se aproximou de Eu, perguntando se o chamavam de um monstro bonito. Ele decidiu desafiar o cara, dizendo que se ele era tão forte, que lutasse com ele. Eu decidiu lutar com duas adagas, assumindo uma postura de luta. O ruivo perguntou como ele planejava contra-atacar seu ataque usando duas lâminas. A garota afirmou que ele não teria tempo para fazer nada, apenas se desmoronaria com um golpe. Mas ele respondeu que sua espada era mais longa, o que significava que o golpe era muito maior. O cara tentou acertar o segundo, ao que eu pulou, desviando do ataque, se encontrando acima do cara. A garota balançou suas lâminas e entrou na batalha. As pessoas ficaram surpresas que ainda havia tolos que se atreviam a desafiar Eu. Seguindo a garota, ele pediu para se tornar seu subordinado. E depois que ela recusou, ele decidiu fazer o oposto. Mas de repente, um dos arqueiros atacou o cara, atirando flechas em sua direção. O cavaleiro não conseguia entender como a garota desviava das flechas. Ao que ela afirmou que o arqueiro simplesmente não atirava com precisão suficiente. O arqueiro se curvou e disse que,
Como o cara salvou sua vida, se tornaria seu subordinado, ao que ele respondeu que isso não era necessário. Raffen disse seu nome, declarando que havia tomado uma decisão firme e não recuaria por nada. O ruivo começou a discutir com o novo cara, dizendo que ele servia eu em primeiro lugar, então ele era o mais velho. De repente, a garota viu alguém sendo espancado e despidos, com gritos de que a mercenária estava fingindo ser um cara, mas na verdade era uma garota. Foi surpreendente que o rosto da garota estivesse coberto com camadas de maquiagem todo esse tempo, até mesmo com barba, e quando viram eu, os caras a chamaram alegremente, dizendo que esse cara era uma garota, convidando-a para se juntar a eles, pois ela também poderia se encaixar. Mas ele olhou ameaçadoramente para eles, ordenando que parassem com esse circo obsceno. Os subordinados de eu concluíram que, se ele não gostasse de algo, eles eram obrigados a usar a força física. No entanto, foi o que fizeram. A garota começou a chorar e agradeceu a mercenária, chamando-a de irmão. Mas Eugênie se apressou em dizer que ela também era, na verdade, uma garota. Ela colocou o dedo indicador na boca, pedindo para não contar a ninguém, pois confiava nela. A dama, como todos os outros no caminho da jovem eu, pediu para se tornar seu subordinado, ao que recebeu a pergunta se poderia fazer algo no campo de batalha. Ela disse que era uma alquimista, o que surpreendeu muito o mercenário. Eu perguntou o que a garota, que tinha uma profissão tão valiosa, estava fazendo no campo de batalha, ao que ela respondeu que estava na guerra procurando o material que precisava. Depois disso, a mercenária formou uma unidade de mercenários chamada Elazar e começou a trabalhar com pessoas confiáveis. Seu destacamento se destacou na Guerra dos 100 Anos. Os membros do destacamento continuaram a provocar simultaneamente tanto Val quanto Atom com o fato de que, entre as baixas verdades, apenas uma era mais cara para eles. Quem pagasse mais venceria a guerra. Mas quando a fama do Elzar atingiu seu auge, uma batalha ocorreu entre Shan e Elzar. Shan trouxe um exército inteiro de cavaleiros para uma pequena companhia de mercenários no campo de batalha. A garota evitou Shan porque tinha medo que ele se lembrasse dela, pois um dia ela foi sua salvadora. Surpreendentemente, o cara era muito forte, pois não era à toa que o comparavam ao diabo. A garota concluiu que o cavaleiro parecia ser de outra dimensão, pois todos os seus movimentos eram suaves e bonitos, mesmo em um lugar tão terrível no campo de batalha. A dama não entendia como ele fazia isso, mesmo se usasse a arma de outra pessoa, seu poder era incrível. Ele dominava perfeitamente qualquer tipo de arma e, nesses momentos, você começa a duvidar de sua humanidade. Enquanto eu estava pensando, o alquimista disse que eles haviam caído em uma armadilha. Ela explicou que todos os seus aliados haviam fugido e eles estavam completamente sozinhos. Shan afirmou que estavam cercados e era melhor para eles baixarem as armas e se renderem. Ele ordenou que fossem para o lado deles e então salvariam as vidas da equipe. Ela olhou para cima e apontou para Shan, perguntando sobre ele. O cavaleiro afirmou que esse demônio não poderia ser deixado vivo. A dama começou a pensar, pois por um lado seria benéfico para eles se juntarem ao exército de Egan. O exército começou a pressionar os mercenários, dizendo que não se preocupavam com suas vidas, pois pensavam há muito tempo. Todo o destacamento declarou em uma voz que seguiriam o comandante e apoiariam qualquer uma de suas decisões. De qualquer lado, era benéfico concordar com as condições do exército, e também a garota precisava enviar dinheiro para seu irmão. Eu sabia que precisava pensar em seus camaradas, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de pensar naquele homem. Mas de repente o destacamento começou a dizer que odiava aquele exército e os considerava ratos em quem não se podia confiar. O esquadrão assumiu uma postura de combate protegendo aquele demônio em um círculo, se preparando para lutar contra todo o exército. Mas Shan não resistiu, pelo contrário, começou a ajudar a defender o destacamento. A garota não entendia que tipo de pessoa era aquela, pois ele matava tão impiedosamente com sua enorme arma. A garota colocou a adaga na garganta do homem de olhos azuis, declarando que se ele atacasse novamente sem pensar, sua adaga passaria por seu pescoço. Após essa declaração, o cara começou a tentar agir em interesses comuns e parecia para a dama que eles já se conheciam há muito tempo, porque ele agia da maneira mais harmoniosa possível. Naquele dia, o exército de Atom foi quase completamente destruído, com apenas 5 guerreiros. A notícia desse incidente se espalhou rapidamente entre os sobreviventes e os soldados de Val estavam exultantes, enquanto o espírito de luta de Atom foi completamente perdido. Um dia, uma pomba-correio chegou para eu, e a dama imediatamente pensou que algo havia acontecido.
De repente, a garota descobriu que seu irmão mais novo, Aston, havia caído do cavalo. Ele declarou que precisava voltar para casa, curvando-se diante do destacamento. O esquadrão estava preocupado que fossem desfeitos, ao que ele respondeu que entraria em contato em breve. O alquimista se jogou nos braços da dama, e ela respondeu que tinha certeza de que se viriam novamente. De repente, Chan perguntou para onde eu estava indo. Ao que ela respondeu que alguém estava esperando por ela. Ele tentou persuadi-la a não ir, ao que eu afirmou que não podia deixar essa pessoa. Chan anunciou que as ações do comandante equivaliam à desobediência e deserção, e ele, como vice-comandante, poderia usar a lei sobre ele. O cara simplesmente pediu para ser libertado, explicando que esse destacamento não significava nada para ele, pois a única coisa que o mantinha ali era eu mesma. A garota começou a rir na cara dele diante de tais declarações duras. Após recuperar o fôlego, ela chamou Chan de romântico, enxugando uma lágrima, afirmando que voltaria para receber o pagamento por salvar sua vida. O cara prometeu não morrer até o retorno do comandante. Então, eu simplesmente desapareceu. Em 3 anos, Inês encontrou Chan 3 vezes, mas essas foram memórias inesquecíveis para ela. Se pudessem se encontrar quando a guerra terminasse, ela gostaria de cruzar espadas com ele. E, após a luta, tomar uma bebida juntos e conversar sobre diversos assuntos. A garota nem conseguia imaginar que tudo isso seria apresentado no formato de casamento, e ela nem sonhava com algo assim. Felizmente, Aston não estava gravemente ferido, e graças ao esquadrão de mercenários, sua vida se estabilizou. Eu amaldiçoou a Ordem Imperial idiota, sem entender por que, entre todos os homens, ele escolheu Chan, afinal, ela também é uma heroína de guerra, então por que deveria suportar tal injustiça? Mas, antes de tudo, ela precisava fazer todo o esforço para que Chan não a reconhecesse. Hoje, a garota prestou muita atenção em sua roupa. De repente, Chan finalmente chegou cavalgando um cavalo de crina negra. A dama se apressou para encontrar seu marido, correu para o corredor e se curvou, seguindo sua cabeça. Após ele, a garota se apresentou, percebendo que parecia que seu mestre não a reconhecia como eu. De repente, o homem começou a falar sobre o contrato da porta, dizendo que queria ter certeza de várias coisas antes do casamento. De repente, a esposa olhou furiosa para o príncipe, declarando que ele não tinha o direito de falar com ela em um nível pessoal, quando sua posição era superior à dele. Chan sorriu e pediu desculpas pela grosseria, dizendo que não estava acostumado ao modo aristocrático de falar. A garota comentou irritada que quando ele precisava, era fluente em um estilo formal de fala, ao que ele respondeu que enviaria o contrato com as alterações novamente. Após tomar um gole de chá, Chan perguntou sobre o que ele ouviu. A dama tinha um irmão mais novo. De repente, ele disse que gostaria de vê-lo, o que assustou Inês. A garota imediatamente percebeu que seu rosto lhe parecia familiar, o que era muito ruim. Mas ela não pode dizer que é eu de Elazar, pois o fato de a filha do conde ser uma mercenária teria um efeito ruim em sua reputação. Depois da guerra, Elazar sugou muito dinheiro da família imperial de Val. Por isso eles definitivamente têm ressentimento contra esse esquadrão. E além disso, Chan é o melhor amigo do príncipe herdeiro rei. A princesa concluiu que se ela fosse pega, ela colocaria em risco não apenas a si mesma, mas também seus filhos. A dama explicou que, como Aston estava estudando na Academia Kiss, ele só poderia vê-lo na cerimônia de casamento. Para isso, Chan perguntou se a cor dos olhos dele era a mesma da garota. Ela sorriu, dizendo que seu irmão tinha olhos azuis claros. Um homem perguntou quais foram as impressões dele depois de conhecer Eugênis. Para isso, Chan respondeu que ela lhe lembrava alguém, e disse que era estranho ouvir algo assim de um cara. O homem começou a concluir que ela era muito parecida com eu, embora seu gênero e cor de cabelo fossem diferentes. Ela é a viva imagem do homem que o deixou memórias inesquecíveis e uma dívida que ele não pode pagar. Ele perguntou se ela se parecia com alguma mulher que Chan conhecia. O cara disse que em breve uma inocente dama de uma família conde se apaixonaria por um homem tão mau. Chan pensou que a garota era completamente diferente das mulheres que ele havia conhecido antes, para não dizer que ela era tão animada e inteligente que ele começou a se perguntar se ela realmente era uma aristocrata hereditária. Além disso, ele concluiu que, com um rosto tão doce, ela lia o contrato mais estritamente do que os mercenários, ao que o cara respondeu que mesmo que ele não gostasse dela, ele não deveria se divorciar dela, ele precisa mantê-la perto dele. Ele explicou que o confronto com títulos é uma dor de cabeça real e ele separa claramente o público do privado.
O cara anunciou que estava ansioso pelo dia em que poderia chamar o cara de conde e não apenas Chan. Enquanto isso, a garota estava andando em sua carruagem, pedindo para parar porque tinha alguns negócios a fazer. Eugênis, como se viu, voltou ao mesmo bar onde seu esquadrão estava relaxando. Ao entrar, olhares estranhos caíram sobre ela. E apenas o alquimista, que sabia que eu era na verdade uma garota, reconheceu sua comandante. O vermelho perguntou quem ela era, sugerindo que ela fosse a irmã do comandante. O arqueiro afirmou que tinha suspeitas de que ele fosse uma mulher, ao que o espadachim ficou muito surpreso. Todos começaram a discutir, e o espadachim começou a jurar que o alquimista deveria ter dito que o comandante era uma mulher. A garota anunciou que precisava confessar algo. Ela sussurrou silenciosamente a notícia de que estava se casando. O destacamento começou a perguntar com quem o comandante estava se casando, ao que ela respondeu que conheciam muito bem essa pessoa. Os caras ficaram chocados quando descobriram que o seu noivo era Chan. O alquimista decidiu que a garota estava se casando porque estava sendo ameaçada, prometendo matar Chan. O espadachim teorizou que a razão pela qual eu estava hesitante durante a batalha era porque ela e Chan estavam em um relacionamento, ao que ela respondeu que não. O arqueiro disse que ouviu dizer que Chan estava se casando, pensando que sua escolhida era da família Targel. A princesa pediu desculpas por enganar o esquadrão o tempo todo. Todos ficaram horrorizados ao descobrir que sua nobre comandante não era apenas uma mulher, mas também uma aristocrata. O arqueiro concluiu que o talento para esgrima da família Targel ainda não havia secado. Provavelmente a dama se tornará objeto de zombaria se todos descobrirem que o talento do mestre de espadas Targel foi herdado por uma mulher. Se ficar sabido que a mercenária é uma mulher, então outras pessoas começarão a conspirar contra o esquadrão. Eles perguntaram se a garota queria fugir, então talvez ela devesse ser informada. Aston finalmente voltou da academia e correu para os braços de sua irmã, perguntando com preocupação por que ela estava se casando. Ele começou a se culpar por sua falta de talento com a espada. O garoto prometeu que ele ficaria em primeiro lugar, apesar da baixa frequência. De repente, Chan entrou na sala, reconhecendo o irmão mais novo de sua escolhida. A garota pensou que, ao ouvir as notícias sobre a chegada de seu irmão mais novo, Chan veio imediatamente para verificar se ele era eu. Afinal, aparentemente ele veio correndo aqui, sem nem entrar em contato com a garota, com medo de que Aston fugisse. O homem, certificando-se de que o irmão mais novo de sua noiva não era eu, decidiu sair rapidamente como veio. Estava prestes a sair, quando Eugênis pediu para acompanhá-la, aparentemente querendo conversar em particular. A dama pensou que, mesmo que o homem tivesse um caráter repugnante, ele ainda era bonito. Sua pele de cobre bronzeada combinava perfeitamente com sua aparência. De repente, Chan decidiu abraçar a dama pela cintura, pressionando-a contra ele. Ele se inclinou e pressionou a mão de outra pessoa em seu peito, ficando muito próximo. Mas de repente o príncipe disse que, para a filha de um conde, ela tinha pele áspera nas mãos. Eugênis ficou com medo de que o homem soubesse de tudo. Foi exatamente isso que a dama explicou, que sua família estava em crise e mesmo uma dama tão bonita como ela teve que trabalhar, e isso é bastante natural. Ao ouvir isso, o homem puxou a garota para ele e a abraçou apertado, inalando o aroma dos cabelos brancos como a neve. Eugênis empurrou o Chan para longe dela, dizendo que eles ainda não estavam casados e ele não tinha o direito de se aproximar tanto. O príncipe se curvou, informando que ela era mais forte do que ele pensava. A dama continuou a ser insolente, dizendo que ele não tinha o direito de tratá-la como quisesse. Uma mulher entrou na câmara, levantando a barra de seu vestido e gritando o nome de Chan. Ela gritou que tinha acabado de saber sobre o futuro casamento do cara. A garota começou a expressar sua insatisfação, dizendo que, no momento, o cara estava casado com uma mulher que poderia ter feito negócios com outros estados ou até mesmo vendido seu corpo, ao que ele anunciou que ela estava indo longe demais. O homem perguntou desde quando as damas têm o direito de decidir algo, explicando que há um limite para qualquer paciência, ao que a garota saiu furiosa do escritório. Dizem que as damas recentemente discutiram com o Conde Epin sobre rumores e um novo casamento. O homem precisava urgentemente se encontrar com Liv. O servo relatou que Elazar ainda estava trabalhando sem um líder e parece que algum tempo atrás tiveram uma reunião secreta na qual eu estava presente. Chan sugeriu que as taxas de matrícula na academia, onde o irmão mais novo de Eugênis estudava, eram bastante altas. Atualmente, todos os servos estão tentando com todas as suas forças descobrir onde eu está.
O homem começou a pensar como tudo teria se desenrolado se ele tivesse mantido o comandante, então ele teria querido perguntar por que diabos ele o salvou em primeiro lugar, e ver com que expressão azeda ele responderia. De repente, o servo perguntou se Chan achava que a dama Eugênis era eu. A isso ele disse que não seria ruim ver como ela segura uma espada. Mas de repente o homem apressou-se em dizer que o mestre Arbon começou a fazer rappers e espada longa. Ele disse que o mestre Arbon sempre verifica as habilidades do cliente antes de começar a usar armas, e nem o ouviu quando tentou fazer um pedido. O homem no escritório de armas disse que estava muito contente em ver Eugênis. Disse que ele forjou uma verdadeira obra-prima, pedindo-lhe para esperar até ele. Ele também disse que adicionou decorações para torná-la elegante e também pediu a um amigo para fazer um estojo vermelho em cinto um ano atrás. Ela também veio a este homem sem entender por que ele a ignorou porque ela era uma mulher. Ele literalmente a ensinou a usar um bastão e várias outras armas, sempre gritando sobre o que ela estava fazendo de errado. Então, Eugênis concluiu que esse velho era muito meticuloso, mas de repente ela sorriu e colocou o bastão na testa do velho mostrando habilidade real. Ele afirmou que a garota era a segunda capaz de segurar a arma corretamente. E a primeira era Chan, mas, como se constatou, Chan não encomenda armas dele porque não há necessidade. Uma vez que, quando ele as recebe, a espada mais cara se tornará como uma vara de ferro barata e, inversamente, uma espada de ferro barata será como uma cara. A princesa decidiu encomendar armas para si mesma em nome do condado de Tardiel. O homem forneceu à garota uma bela espada que ela gostou à primeira vista. Mas de repente a voz de Chan foi ouvida, o homem de quem Ergan tinha medo de ver aqui. Mesmo que este avô fosse insolente com a senhora, ele cobriu por ela e não disse que ela estava aqui. A loira imediatamente percebeu que primeiro precisava sair daqui o mais rápido possível. Como se constatou, Chan veio fazer um novo pedido, ao qual o velho respondeu que não poderia fazer uma espada para ele. Ele perguntou que tipo de espada ele havia forjado antes, ao que ele nomeou a que acabará de dar à senhora. O homem olhou ameaçadoramente para o mercador e perguntou quem encomendou essa espada. O velho tentou explicar que, para usar essa arma, você precisa ter habilidades inimagináveis de esgrima, porque a execução de tal técnica é impossível sem alta habilidade e algum brilho. Chá respondeu que só tinha visto tal arte uma vez. Ele afirmou que acreditava que o velho obviamente tinha ouvido falar desse homem. Ou mais precisamente de eu, da festa de caça. A senhora prometeu nunca esquecer o serviço prestado a ela. A garota queria esperar até que ele saísse para poder sair rapidamente. Quando de repente o príncipe notou que a porta dos fundos estava aberta, ela cobriu o rosto com lenços e correu para sair. Havia guardas de plantão do lado de fora das portas, mas Eugênis decidiu tentar correr para fora da propriedade do mercador. A senhora se lançou à batalha, derrubando os guardas para que não vissem seu rosto e a detivessem. Tendo completado com sucesso, ela se apressou em sair deste campo de batalha e começou a correr, quando foi parada pelo grito de Chan. Ele perguntou por que a garota estava fugindo. Chan literalmente afirmou que pensava que esse cara era seu amigo. O homem tremeu e pediu ao cara que se virasse e olhasse para ele e também prometeu não mentir e não fugir. A garota entendeu que tinha colocado tudo em jogo e gostaria de dizer que Eugênis, a que em breve se tornará sua esposa. Mas ela não pode tomar essa decisão sozinha, porque se for conhecido que ela é eu, ela estará em risco. Não será apenas sua honra para a casa de Targel, mas também os membros de seu esquadrão. Suspirando e ignorando as palavras de Chan, a garota o deixou escondido na escuridão. Um conselheiro veio ao cara dizendo que recentemente sacerdotes foram avistados em todo o continente, ao que ele respondeu que não havia ouvido falar que Inês havia morrido. Disse que o sacerdote de Inês deixou a cidade sagrada de Anisian. A religião da maioria dos países é o inocentismo. O alto sacerdote Anisian ouve revelações divinas e as transmite ao povo. O conselheiro disse que, por causa da guerra, eles tinham muitas dívidas. E se não as pagassem, poderiam ser transferidas para Eglatan, porque ele estava interessado neles há muito tempo. Ele percebeu que se o esquadrão de mercenários desaparecesse, não haveria motivo para pagá-los. O cara explicou que teriam que descobrir sua localização, e então disse que precisava falar com Chan. Voltando para a mansão, Eugênis suspirou porque estava com medo de que assim que chegasse em casa, Chan a agarrasse pelo colarinho. De repente, o irmão mais novo afastou os pensamentos da senhora, levando a garota pela mão. A senhora viu cicatrizes nas mãos de seu irmão, ao que pensou que era a razão delas, ou melhor, que ela havia recebido um talento para a espada.
Em um tempo, o menino convenceu a si mesmo que não tinha direito de viver porque não podia salvar sua família. Ele se desculpou pelo fato de que por causa dele ela teria que se casar por conveniência e se apenas o garoto tivesse um talento para a espada, então tudo seria diferente. A princesa anunciou que era uma escolha dela e que Azon não tinha culpa. O dia do casamento chegou e Eugênis não podia acreditar que realmente estava se casando. A senhora queria comer e seu espartilho estava muito opressivo, enquanto os servos a preparavam para a cerimônia. Finalmente, o irmão mais novo levou sua irmã pela mão ao altar, passando cuidadosamente a mão dela para a de Chan e se afastou alguns metros, deixando o casal no altar. Eugênis começou a se sentir muito envergonhada, sem entender o que havia de errado com ela, porque de repente parecia que Chan era muito encantador. O celebrante começou a falar sobre o beijo, pois o momento do casamento havia chegado. Chan cuidadosamente levantou o véu de sua amada e ergueu seu rosto pelo queixo. Seus lábios se uniram em um doce beijo que Eugênis nunca poderia esquecer. A garota não conseguia entender por que o homem estava usando sua língua, porque ele deveria apenas tocar levemente seus lábios. E todos ficaram chocados, sem entender o que fazer enquanto isso. Os noivos foram abençoados, declarando-os marido e mulher. A noiva tentou se convencer de que era apenas um casamento por conveniência e nada mais e nada menos. A senhora estava muito preocupada que a noite de núpcias começasse muito rapidamente. Ela estava tomando banho e lhe foram fornecidas roupas que eram muito fáceis de remover. No entanto, em outros casos de casamento, os noivos exigem prova de castidade. A garota ouviu dizer que alguns pais até mesmo observam como a noite de núpcias é passada, e talvez ela devesse respirar aliviada, porque agora Chan, e não seus pais, está com ela. A garota entrou no quarto. Vendo um coração feito de rosas na cama, a senhora se sentiu envergonhada. A garota entrou no quarto. Vendo um coração feito de rosas na cama, a senhora se sentiu envergonhada, e começou a remover essas flores. Mas de repente vendo uma mesa com comida e álcool, ela começou a comer a comida, pois queria comer desde o início. De repente, Chan entrou na sala vestindo a mesma roupa aberta que sua noiva. Vendo, Eugênis engasgou com seu biscoito. A esposa, de forma constrangedora, perguntou se o homem gostaria de beber vinho. De repente, o marido começou a dizer que a garota não deveria esconder nada dele, pois agora são cônjuges e não deveriam ter segredos um do outro. A garota sorriu e perguntou se o marido estava escondendo algo dela, ao que ele disse que ela estava evitando responder. E então jogou a senhora no chão. Ele começou a beijar os ossos da clavícula dela, dizendo que ela realmente era uma mulher. A garota tentou sair, mas o homem não permitiu, dizendo que era a noite de núpcias deles. Eugênis realmente não conseguia acreditar que Chan poderia realmente fazer isso. Chan se apoiou em sua amada e sussurrou uma pergunta em seu ouvido, dizendo que era a primeira vez dela. Eugênis pulou rapidamente e caiu na cama, ao que o homem respondeu que teriam que passar a noite toda acordados, pois quando olha para seu amor, ele deixa de possuí-la. Havia coisas assustadoras demais para a garota, então ela não conseguia pedir para ele não avançar. Mas por outro lado, ele ainda não entendia seus sentimentos. No entanto, como o homem disse, quando está ao lado dela, o mundo parece mais brilhante. Mas assim que a garota olha nos olhos violetas dele, ela inconscientemente começa a se afogar neles. O homem disse que a garota não precisa responder se não puder e que é normal se esta for a primeira vez dela. Durante o processo, Chan de repente notou cicatrizes no corpo de sua amada. Chan foi dado vida pela senhora Kirachus, que morreu. Então ocorreu um acidente com a senhora Kirachus. Ele foi chamado de diabo que devorou seus pais. Seu tio e tia também disseram que poderiam morrer por causa dele e a partir de hoje ele é seu servo. O garoto foi forçado a trabalhar mais rápido para conseguir comida. Chan não entendia por que nasceu se vivia em um inferno desses. Mas um dia uma jovem o encontrou e pediu para ele ir para o seu quarto. Lá, a garota segurou o menino pela garganta, dizendo que é assim que os rapazes bonitos devem trabalhar e se ele quiser um pedaço de pão no dia seguinte, fará o que lhe foi dito. Ao saber dessa situação, seu tio bateu em Chan com um pedaço de pau, sem entender como ele conseguiu chegar lá se lhe providenciou um teto e comida. A jovem afirmou que Chan a seduziu e a estuprou. Chan ficou com raiva, pois estava cansado de uma vida em que tinha que vender seu corpo. Ele decidiu ir para a guerra, pois era melhor lutar do que viver uma vida assim, mas apesar de lutar com toda a sua força, Chan morreria devido à traição de seus companheiros de armas. Então, ele prometeu a si mesmo que destruiria todos, mas em um momento ele conheceu Eu, que pediu para ele tirá-lo dessa lista. Então,
pela primeira vez desde o nascimento, mostraram bondade para ele, pela qual não precisavam pagar. De repente, um guarda entrou na sala informando que eu estava se comportando estranhamente. Ele explicou que viu eu se despedindo de seus camaradas com uma bolsa de viagem sobre os ombros. Chan imediatamente largou tudo e correu até ele, pedindo para não ir embora e se precisava de dinheiro, pediria à administração para aumentar seu salário. O homem estava pronto para fazer qualquer coisa para garantir que o cara não saísse, o abandonasse ou lhe desse crédito. Acordando, Chan acariciou o cabelo de sua esposa, chamando-a de Bela, o que se comportava de forma muito estranha e diferente das outras mulheres. Para ser honesto, Chan só queria dormir com ela, mas quando viu como ela sabia se divertir sozinha, ele foi guiado pela luxúria. O homem tinha uma suspeita de que Eugênis era eu, porque ambas essas pessoas se comportavam de forma estranha. Mas abraçando sua esposa, ele percebeu que mesmo que fosse o caso, ele não se importava. O marido percebeu de repente que quando está com Eugênis, ele esquece completamente de Elia, pois se sente bem com ela. A garota olhou para o homem pensando que algum tipo de charme incomum emanava dele. Chan acordou e desejou bom dia à senhora, quando percebeu que sentia uma sensação estranha no peito e era seu coração. Ele sorriu, levantou a garota pelo queixo e a puxou para um beijo. Para Eugênis, isso foi inesperado e constrangedor. Ela pensou que, é claro, eram recém-casados que passaram a noite de núpcias ontem, mas de repente ele se tornou carinhoso. Chan afirmou que trouxe não apenas dor para a garota, mas também prazer, ao que ela respondeu que gostou. Eugênis pediu ao homem para ajudá-la a se levantar. O homem disse para ela descansar e que ele resolveria seus assuntos sozinho. Ele também pediu para começar a cumprir seus deveres a sério a partir de amanhã. Chan se vestiu e se preparou para sair, enquanto dizia a Ganus para não confiar nos servos, explicando que todos foram enviados pela família imperial para a conveniência da família do conde. O imperador enviou servos para a mansão e todas as ex-funcionárias agora fazem o trabalho doméstico, mas ele não acredita que essa ação tenha sido um gesto de boa vontade. Chan também afagou a cabeça da garota e pediu para continuarem vivendo juntos. Eugênis recebeu um presente de Sua Alteza, o príncipe herdeiro, que enviou joias. As criadas trouxeram e a garota disse que deveria expressar gratidão a Sua Alteza, e as servas ficaram chocadas por Eugênis se atrever a ser insolente. Olhando para um diamante tão grande, explicaram que depois de se tornar a única senhora da casa de Targuel, seus deveres incluíam participar de funções sociais. A garota já havia feito sua estreia na sociedade secular em sua juventude, a influência de sua família começava a enfraquecer na época e ninguém se interessava por ela. Além disso, o único objetivo das mulheres nesses círculos é a atenção dos homens, onde fazem piadas sujas e compartilham situações vulgares de suas vidas pessoais, e não há nada de especial em ser casada e ter algumas mulheres ao lado. Para uma dama que lembra de sua vida passada, esse comportamento está além da compreensão. E agora, Eugênis é enviada para outro campo de batalha, onde em vez de uma espada, haverá um leque. O servo disse que foi informado de que a cerimônia de casamento na residência de Talia havia terminado. No entanto, Eugênis está feliz que ela e Chan tenham trabalhado. Por um lado, ele parece fazer o que quiser, mas é surpreendente que ele respeite a opinião da garota e compartilhe seus sucessos. No entanto, a senhora estava solitária quando, já no segundo dia, Chan não apareceu após a noite de núpcias deles. Ele permaneceu no Palácio Imperial o tempo todo, e então Eugênis não o viu e pensou que hoje receberia notícias dele voltando para casa. Por um lado, ela não quer que ele volte, por outro lado, ela está feliz com essa notícia, pois foi acompanhada por um sentimento constante e incompreensível. De repente, a garota percebeu que estava começando a sentir falta de Chan. Enquanto Chan estava ausente, sua esposa decidiu se aquecer pegando suas belas adagas. De repente, centenas de pessoas em ternos pretos e armas apareceram na sala. Quando viram Eugênis, perceberam que Kirachus não estava lá. A garota tentou entender o que deveria fazer, pois poderia lidar com essas pessoas sem problemas, mas então surgiriam dificuldades. De repente, os caçadores de Chan decidiram atacar sua esposa e avançaram para a batalha. A garota sorriu e disse que estava confusa com a situação. Ela afirmou que poderia ignorar isso desta vez, para que eles simplesmente saíssem. E também disse que não perguntaria quem os enviou. Ela pensou que a diplomacia era inútil aqui, pois eles novamente se lançaram ao ataque. Eugênis lutou com sucesso usando uma nova arma. A senhora começou dizendo que estava ocupada, então eles poderiam facilmente atacar.
O alvo do assassino mais famoso era Chan, e esse era o pedido mais perigoso que poderia acabar com a existência da guilda. Havia duas razões para aceitá-lo. A primeira era que a recompensa era uma cela vazia, ou seja, uma quantidade limitada, e a segunda era que eles estavam curiosos para testar as habilidades de Chan, chamado de Diabo. Um dos mercenários teve uma costela quebrada após uma luta com a esposa de Chan. Com um corpo tão fino e fraco, ela conseguiu fazer algo assim sem nem tirar a espada da bainha. Além disso, ela os desafiou a atacá-la de frente. Mais uma vez, após tomar uma posição, Eugênis adivinhou que eles eram de Killua. O homem ficou chocado que a garota foi capaz de determinar imediatamente quem eles eram. A loira suspirou irritada e pediu para ele simplificar o rosto dele. Nessa classe, assassinos de Val só trabalham em Kala. A esposa de Chan afirmou que se alguém descobrisse sobre suas habilidades de espadachim, eles mesmos saberiam o que aconteceria. Os homens já pensavam que ela iria usar todos os tipos de tortura para descobrir quem os contratou. Nisso, Eugênis apenas pediu para eles voltarem à razão e saírem dali. A garota anunciou que precisava restaurar a ordem ali o mais rápido possível. Cansada de esperar, ela sorriu e começou a jogar os assassinos pela janela, dizendo que estava com pressa. Mas, de repente, Chan apareceu perguntando por que sua esposa ainda estava acordada. Ela rapidamente fechou a janela, recuperando o fôlego de medo. A garota sentiu um pouco de tontura. Chan se aproximou de Eugênis dizendo que a deixou sozinha por muito tempo. A garota disse que aparentemente ele estava muito ocupado, pois ficou no Palácio Imperial por vários dias seguidos. Nisso, Chan suspirou languidamente e perguntou se ela realmente não estava esperando por ele. A esposa respondeu que estava esperando, pois havia muitas coisas a serem discutidas. Todos no palácio continuaram parabenizando Kirachus por seu casamento recente. De repente, um homem loiro e alto entrou no palácio. Chan sorriu e se curvou, agradecendo por honrá-lo com sua atenção. O loiro respondeu que enviou um modesto presente aos residentes de Targuel como parabéns. Ele também perguntou sobre a esposa de Chan e que ela era uma traidora em outro país. O príncipe se curvou, ordenando que não insultasse a pessoa próxima a ele. Ele afirmou que queria acreditar que não tinha tal intenção. Chan explicou que usou uma espada na guerra, então ainda não estava acostumado com as maneiras da alta sociedade e esperava que sua senhoria prestasse atenção. O homem sabia muito bem que os aristocratas desprezam os mercadores. Mas quando viu o sorriso com o qual esse cara falava sobre Eugênis, não conseguiu se conter. Se se encontrassem no campo de batalha, ele o teria eliminado ali mesmo. Chan perguntou ao conselheiro quando poderia voltar para casa. Ao que ele respondeu que se dissesse algo assim, então o sol deveria nascer no oeste amanhã. Ele afirmou que este item na agenda era o último, mas Chan estava cada vez mais preocupado, pois mencionou Eugênis. Mas, de repente, ele se perguntou se Eugênis gostava de chá. Era improvável que, em sua noite de núpcias, ela tivesse bebido uma garrafa de vinho sozinha e, aparentemente, ela gostava mais de álcool do que de chá, como Chan percebeu. De repente, o homem disse que queria confiar a Chan a resolução do problema com Elazar. Ele explicou que Chan precisava se livrar de Elazar. O cara explicou que naturalmente tudo precisa ser arranjado para que nada aponte para ele. De repente, Chan se levantou e declarou que até um animal tem bondade, e então pediu desculpas e se curvou. O homem explicou que, embora não tenha contado ao comandante deste destacamento, ele é seu salvador. E se pagar pelos serviços de Elazar for um problema deles, então ele resolverá. Chan percebeu que seria suficiente se recebesse garantias de devoção eterna a Valis. O interlocutor afirmou que ele já havia tentado finalmente conquistá-los para o seu lado, mas sofreu muitos fracassos e ninguém conseguia lidar com isso. O príncipe anunciou que recrutaria Eleazar para as fileiras dos soldados da propriedade de Targuel. O homem decidiu visitar sua esposa pensando que estava longe de casa por muito tempo. Apesar de a senhora provavelmente já estar dormindo, ele também queria vê-la. Mas, neste momento, Eugênis não estava dormindo. E abriu suas cortinas, notando seu marido. Ele novamente disse que deixou sua esposa sozinha por muito tempo, repetindo essa frase várias vezes. Com todo o seu coração, Chan queria ouvir que a garota estava entediada, mas isso não aconteceu. Nisso, o homem pediu para conversar com ela. Eles compartilharam a noite com um copo de vinho e algumas peças de queijo caro. De repente, o marido perguntou se a garota não gostava dele. O homem pensava que ela não devia gostar porque, desde o primeiro encontro deles quando ele trouxe o contrato terminando com o fato de que ele tomou o lugar do conde. Chan perguntou se ele era realmente uma pessoa terrível.
A garota perguntou em que aspecto ela deveria sentir hostilidade, ao que ele respondeu que precisava saber em todos os aspectos. Para isso, Eras afirmou que, na verdade, ele a irritava terrivelmente, falava rudemente, era também áspero e fazia tudo o que lhe vinha à cabeça. Na verdade, o cara achava que sua esposa simplesmente guardava ressentimento contra ele. Como acabou por descobrir, Aston nunca quis se tornar um conde, então guardar rancor porque Shan tomou esse lugar seria estúpido, na opinião da garota. Eugênis explicou que, enquanto o homem mantiver os termos do contrato, ela está satisfeita com tudo. Mesmo que tenha sido apenas um casamento por conveniência, Shan tinha o dinheiro e o poder que Eugênis precisava para sustentar seu irmão mais novo e, depois que a guerra terminou, ela só queria ver ele um pouco. O marido pegou uma mecha de cabelo branco e disse que estava preocupado e com medo de que a garota se arrependesse do casamento de repente. A loira começou a temer que Shan realmente tivesse se apaixonado por ela. Eugênis apressou-se em lembrar cuidadosamente que isso é um casamento por conveniência e nada mais. Com isso, Shan abraçou a dama pela cintura por trás e então virou completamente sua cabeça em direção a ele, puxando-a para um beijo. Mas de repente a garota colocou a mão em seu braço, declarando que, de acordo com o dever conjugal do contrato, deveria ser realizado uma vez por mês e não com mais frequência. Após essas palavras, desejou boa noite ao marido e saiu da varanda. A garota estava andando em uma carruagem e lembrando da noite anterior, lembrando como o homem lhe contou sobre seu medo de descontentamento. Eugênis teve a sensação de que Shan realmente gostava dela. A garota concluiu que não precisa se enganar, pois deve se concentrar na programação de hoje e parece que o chá que ela vai tomar está sendo sediado pela família do Conde de Epernon. A dama convidou apesar do fato de que Celie Epernon é uma dama muito famosa na sociedade secular. A garota ouviu que as mulheres convidadas eram solteiras e recém-casadas. Eugênis esperava que pudesse estabelecer pelo menos relações amigáveis com alguém. Chegando ao local, a dama foi recebida por uma garota bonita em um vestido rosa pálido e a cumprimentou. As senhoras se conheceram em um tom muito agradável. Mas de repente ela percebeu que, apesar do mesmo status, a garota a ignorou. Eugênis não entendia por que ela odiava tanto a garota, pois nem tinha palavras suficientes para a indignação. A dama sinceramente não entendia por que todos estavam elogiando tanto o serviço de porcelana comum, embora todos dissessem que o condado de Epping estava em um nível completamente diferente. Mas de repente todos começaram a reclamar que o chá estava muito amargo, ao que Eugênis afirmou que deveria ser preparado quando esfriasse, porque a água fervente fazia o chá adquirir um sabor amargo. Celie de repente não entendeu como a dama sabia beber um chá desses, já que foram os primeiros a trazê-lo para o império. A loira não entendia por que a atmosfera subitamente ficou tão estranha. Parecia que Uranus estava machucando acidentalmente o orgulho desta dama, embora, pelo contrário, ela quisesse ajudar. Ela só sabia que o reino do rio era semelhante à Coreia nos tempos antigos, eles devem ter gastado muito dinheiro para preparar um conjunto de chá como esse. De repente, Celie anunciou que, graças à garota, eles tinham desfrutado com segurança da festa de chá, convidando-a para conversar um pouco com ela. Sentando-se à mesa delas, a garota sorriu e Celie a apresentou. As garotas ficaram novamente ofendidas porque a dama se casou por conveniência, pedindo desculpas por magoar o orgulho e a honra dela. De repente a garota na rocha descobriu que mesmo agora Shan continua saindo com outras mulheres. Alguém poderia cair em horror do olhar insatisfeito de Eugênis. A loira exigiu uma resposta para sua pergunta. Segundo a ideia de Celie, Eugênis deveria ter ficado confusa sem saber o que fazer. Mas não era isso, ela não tinha medo, pelo contrário, ela mesma exercia uma pressão incrível. Celie olhou para longe e assustou-se, dizendo que não ouviram sobre Shan se comunicando com outras mulheres ultimamente. A garota agradeceu pela resposta honesta e levantando-se da mesa decidiu que estava cansada e, portanto, os deixaria primeiro no jantar. Erinas estava tensa e zangada, o que alarmou muito a empregada. A dama até começou a pensar em voltar à vida de mercenária porque estava irritada com sua vida atual. Além disso, Aston já cresceu e sua cabeça está funcionando, ele vai encontrar uma maneira de se sustentar após a academia. A garota não conseguia entender por que aquelas mulheres estavam tanto fofocando sobre seu marido e o que ele estava fazendo quando desaparecia. E isso apesar do fato de que invade pessoas bastante amantes da liberdade que não consideram ter um amante ou amante algo vergonhoso. Mas para o marido de Eugênis, tal comportamento não é permitido, então a dama estava zangada. Mas de repente Shan visitou suas câmaras, surpreendido com tais emoções. O homem disse que queria dizer algo.
Shan disse que, não importa o que aconteça, toda a culpa é dele. Eugênis perguntou se era isso tudo que ele queria dizer, ao que ele respondeu que sim. Por isso, a garota o empurrou para longe e pediu para sair. A mulher ciumenta gritou que, para acalmar sua alma, ela também poderia encontrar outro homem. Irina afirmou que Shan não tem o direito de ficar com raiva dela depois do que ele fez. A dama olhou para longe e disse que eles não tinham um tipo de relacionamento para prestar atenção a algo assim, pois era apenas um acordo e nada mais. Ela afirmou que não interfeririam nos relacionamentos pessoais um do outro e também saiu correndo. Nisso, o homem segurou sua mão, impedindo-a de sair, e pediu para não ir embora. Ele a agarrou pela cintura e a puxou para perto dele. A garota prometeu não sair se ele contasse tudo o que havia feito. A dama estabeleceu uma barreira para si mesma, porque se ela se apaixonar por Shan, ele a deixará como as outras garotas. O homem jurou por Deus que depois do casamento não fez nada vergonhoso. Então a garota perguntou sobre o que aconteceu antes do casamento. Para isso Erinas pediu que ela quisesse fazer alterações em seu acordo. A dama afirmou que queria o matrimônio sempre que quisesse e a outra condição foi removida. Mas ainda por algum tempo eles dormiriam em quartos diferentes. A senhora disse que eles precisavam dar um tempo um ao outro por algum tempo. Esta é a primeira vez que Shan fica louco por uma mulher e ele pensa sobre isso e não entende por que ele está tão desesperado para mantê-la e nem mesmo sabe se ela é realmente eu. O homem perguntou quando eles se juntariam às fileiras dos cavaleiros de Targel porque todos estavam ansiosos por isso. Ele explicou que, em particular, o chefe da guilda estava tão cansado de sua posição que exigia persistentemente que ele fosse nomeado mordomo, ao que Shan afirmou que o homem fala demais. Liv disse que vai descobrir o paradeiro de Eleazar e não está longe da Praça Manua. Eles estão constantemente lá sem nenhum movimento. Ele perguntou quando Shan planejava ir até eles. Mesmo que os membros de Eleazar sejam heróis de guerra, eles ainda são mercenários. Se começarem a servir na residência de Targel de soldados, tal movimento causaria um grande clamor dos nobres devido ao seu status. Se RY de repente parasse de ver Shan como um aliado, se ele tivesse que cometer traição, ele ainda teria que protegê-los. Os mercenários perguntaram ao mestre o que fazer. Um deles disse que mesmo dessa vez, mas e se recusar a ordem, ao que o outro respondeu que era e então todos morreriam. Eles nem conseguiram imaginar que seriam derrotados pela condessa e isso é claro verdadeiro, mas ela é muito generosa. Eles entenderam que foram derrotados bem, mas ninguém morreu. Além disso, ela jogou todos pela janela para que pudessem escapar e se voltassem lá novamente, morreriam pela mão dessa condessa. E na situação atual, morreriam tanto se recusassem a ordem quanto se fossem cumpri-la. Mas de repente uma ideia maravilhosa veio ao homem e ele pediu para trazer um cheque em branco. Ele ofereceu transferir essa ordem para outras pessoas. Eles decidiram confiar a cabeça de Shan e esse mesmo conde para o destacamento Eleazar. O espadachim perguntou desde quando os assassinos dão ordens a mercenários. O homem estava constrangido em falar sobre isso, mas recentemente, enquanto cumprindo uma ordem, eles falharam. Eles ficaram surpresos que falharam na tarefa, perguntando qual era o objetivo deles. Ele entregou ao esquadrão um cheque em branco pedindo-lhes para aceitá-lo também como a ordem. Os caras começaram a olhar para o cheque dizendo que, se precisar matar alguém, até Raffen sozinho pode lidar perfeitamente com isso. Eles concordaram porque poderiam comprar um pouco de carne, mas de repente ele relatou que quando entraram na residência, apenas Conde Targel não estava lá. Eles atacaram imediatamente o homem perguntando por que ele estava indo atacar a condessa. Mas se você pensar bem, a duquesa empunha uma espada perguntando o que ele adivinhou. Que o homem queria matá-lo porque ele não deveria contar nada a ninguém e usar o cheque corretamente. O grupo notou alguém chegando ordenando ao assassino para se esconder, pois ficou sabendo que Shan apareceu no local de encontro deles. O assassino olhou para Shan de trás do barril lembrando que ele tinha um punhal com ele. Pensando que o homem havia vindo sem uma arma e sua atenção estava completamente focada no esquadrão Eleazar, este era o momento ideal para concluir a tarefa que ainda não havia sido transferida. Mas por algum motivo parecia ao homem que ele não poderia fazer nada contra Kirachus. Ele concluiu que Shan estava apenas parado lá e a energia já estava emanando dele, o que inspirava um medo extremo. Mas de repente o assassino percebeu que o esquadrão recebeu Shan calorosamente e até com humor dizendo que ele ainda tinha uma cara tão irritante. O alquimista colocou uma bebida para o homem às custas do estabelecimento, para o qual o espadachim derramou tudo no chão dizendo que aqui ele não beberia nada. Shan decidiu não atrasar e ir direto ao ponto, convidando o esquadrão a se juntar aos cavaleiros do condado de Targel.
O menino relatou que dizem que os sacerdotes deixaram a cidade sagrada. Ele também compartilhou que considera essas histórias completas bobagens, mesmo que o início do milênio seja um evento especial. Mas notando que o cavalheiro estava sempre pensando em algo, ele concluiu que ele e sua senhora tinham tido uma briga. De repente, Chan fez uma pergunta sobre o que as mulheres gostam, para a qual ele respondeu que joias e flores. Em geral, muitos aristocratas estavam obcecados pelo conde, mas ele nem mesmo deu a pouco de atenção. Surpreendentemente, ele tratou o Lady Eugênie completamente diferente. Todos viram isso, mas de repente o cara sugeriu que o homem recrutasse o apoio de seus parentes. Como acontece, o irmão mais novo da garota estuda na Academia AIS e há 2 festivais de estudantes realizados lá a cada ano e durante este tempo os estranhos são permitidos a entrar. O servo prometeu preparar tudo para a viagem de Chan para essa academia. De repente, os caras foram jogados para fora da carruagem dizendo que mais adiante na estrada era muito estreito para a carruagem. Chan decidiu ir sozinho informando o conselheiro sobre isso. Em frente da porta Chan se perguntou o que faria se, ao entrar lá, ele visse eu. E se descobrisse que era Eugênios, então ele ficaria ainda mais perplexo. No final, o homem concluiu que esses pensamentos não importavam porque Eugênios e eu eram definitivamente pessoas diferentes. Kirachus foi recebido por pessoas do esquadrão. Percebendo os caras, Chan quase chorou quando viu que seu melhor amigo se foi. Chan relatou que o príncipe quer destruir o esquadrão Eleazar, então eles devem se juntar aos seus cavaleiros para evitar isso. O cara disse que recusariam os pagamentos restantes, mas o destacamento Yuzar não pode vir sob a asa da família Targuel nesse caso. O homem queria perguntar a última questão: que tipo de relação conecta Eugênios e eu? Ele explicou que se eles respondessem sua pergunta, ele nunca mais os incomodaria. Novamente para isso o arqueiro perguntou se suas palavras eram uma ameaça. Chan explicou que desde a família imperial está interessada em seu destacamento deixar o país seria problemático. Ele não oferece a ele serviço vitalício, ele apenas pensa que seria melhor para eles se esconderem por um tempo na propriedade Targuel e esperarem um momento de escapar. Mas notando o menino se escondendo atrás de um barril, ele perguntou se os rangos de Elazar tinham sido reabastecidos. O destacamento não teve escolha senão ir para os alvos. Mas de repente o assassino pediu a eles para ajudá-lo a colocar Kala nas fileiras dos soldados do condado de Targuel. O cara pediu para fingir que era membro de seu esquadrão. As empregadas continuaram a elogiar a aparência de boneca de Eugênios. Hoje ela prestou mais atenção em sua roupa, porque as pessoas que seguiam Chan iriam se juntar às fileiras dos soldados do condado de Targuel. Graças a isso a ordem noturna de Targuel será restaurada. Durante o apogeu do condado, eles eram chamados de Corvos Negros. Inicialmente eles comandavam respeito, mas o campo de batalha tinha medo deles. Mas depois que os descendentes capazes de liderar, os corvos pararam de aparecer, os corvos negros desapareceram e o mito de que os corvos não choram desapareceu no esquecimento. Chan sugeriu que antes de encontrar os guerreiros, deveríamos cumprimentar os servos. O casal encontrou o comandante do destacamento noturno, Liv. O cara disse que se tornar subordinado da família Targuel era uma grande honra para ele. O homem mais velho anunciou que estava pronto para realizar diligentemente qualquer trabalho atribuído a ele. Os homens trouxeram enormes pilhas de papéis, dizendo que eram um resumo da situação financeira da família Targuel. Descobriu-se que o homem possuía a maior guilda no império. Chan afirmou que Urgen é a dona da propriedade de Targuel e, portanto, no futuro, ele não quer esconder nada dela. O dono externo era Mark e o verdadeiro mestre era Kirachus. Mark ele mesmo era de uma família de comerciantes, mas o destino o uniu ao mestre e fundaram a Guilda dos Mercantes. Eugênios descobriu que o destino os uniu durante a Guerra dos 100 Anos, para o que ele respondeu que Chan salvou sua vida. E depois disso, o Sr. Kirachus obteve de Valis os direitos exclusivos de edições militares. É surpreendente que eles tenham sobrevivido à mesma guerra, mas Chan é diferente da garota, que fugiu do campo de batalha um ano antes, para resolver assuntos domésticos, recusando o dinheiro que Elazar enviou. A garota ficou surpresa com o grande número de pessoas que estavam prontas para se juntar às fileiras dos seus cavaleiros, para o que o homem começou a abençoá-los a todos. Todos começaram a gritar e se alegrar com o nome do governante. Mas de repente, a dama viu o destacamento de Elazar. Surpresa que eles tivessem vindo.